Olá, eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena e estou aqui para uma preciosa aula da Escola Bíblica Dominical. Nós temos adotado em nossa igreja a revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Hoje vamos fazer o estudo de número 31 nesta videoaula. Estudo este que está registrado nas páginas 141 até a 144 desta mesma revista. O tema de hoje é conflitos familiares, a aparente vitória do mal sobre o bem. Antes de estudar este precioso texto que nós temos em mãos, eu gostaria de tomar como referência a palavra de Deus, porque, como sempre digo, gosto de frisar, a palavra de Deus deve ser o livro que norteia todo o estudo que nós fazemos em nossa escola bíblica dominical, como o próprio nome já diz. E o texto indicado pelo autor desta lição está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E eu quero ler no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. E nesse texto a palavra do nosso Deus nos diz assim: E Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado luz a Caim, disse: Alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz a outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso, Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Nós temos vivido um momento desafiador enquanto sociedade. A sociedade contemporânea se caracteriza pela questão de ter aberto mão do trato pessoal. Infelizmente, a sociedade contemporânea abriu mão do trato pessoal. Nós estamos vivendo num contexto em que, infelizmente, os relacionamentos interpessoais estão cada vez mais distantes e vivendo uma série de desajustes. E isso, naturalmente, que está determinando um modo de vida contemporâneo na sociedade, atinge diretamente a família. A família, ela tem vivido um grande desafio. Até porque, infelizmente, nós estamos, enquanto sociedade, deixando de ter vínculos para fazer conexões. E na medida que nós trocamos vínculos por conexões, nós estamos criando distanciamento entre nós e as pessoas com quem convivemos, ou pelo menos com quem deveríamos conviver em âmbito familiar. Naturalmente, isto abre espaço, como eu disse há pouco, repito, para uma série de desajustes nos relacionamentos interpessoais. Eu poderia, inclusive, dizer que a família contemporânea, ela se caracteriza pela desarmonia. As pessoas não se entendem, a comunicação é cheia de ruídos. Infelizmente, há uma série de questões mal resolvidas que estão entrando no contexto familiar e dominando esse contexto familiar, e isso tem trazido sérios problemas. É o que o autor está chamando aqui de conflitos familiares. Os conflitos têm a ver, sobretudo, com os desajustes no que diz respeito à proposta de vida. E isso atinge a intimidade sexual do casal, isso atinge a criação dos filhos, isso atinge o comportamento fraternal entre irmãos, isso atinge a relação entre pais e filhos, enfim.
a família está sendo dominada por um verdadeiro desastre. É o que eu estou chamando aqui de desarmonia. Infelizmente, este é o retrato da família contemporânea. E eu e você precisamos tomar imenso cuidado. Não é de hoje que, infelizmente, os conflitos familiares fazem parte da história da sociedade. Aliás, sem mais delongas, já quero introduzir o primeiro tópico desta lição para que eu e você tenhamos tempo e chance de analisar esse texto que acabamos de ler, que, diga-se de passagem, tem uma série de ensinamentos para o nosso coração no que diz respeito aos conflitos familiares, que muitas vezes, como bem disse o autor, podem trazer uma sensação de que o mal está dominando o bem, quando na verdade nós sabemos que no fim das contas o bem sempre prevalecerá, porque este é o propósito de Deus. Mas a questão que eu e você precisamos responder é: será que dentro de nossa casa o mal tem prevalecido contra o bem? Isto é, os desajustes estão dominando o ajustamento familiar e, de certa maneira, destruindo qualquer possibilidade de entendimento dentro deste contexto? Eu e você precisamos responder a estas perguntas. O primeiro tópico desta lição propõe fracasso de um irmão. Eu queria fazer aqui nesse texto que nós acabamos de ler algumas observações importantes que merecem a nossa atenção. Esse texto diz que havia dois homens que eram filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim, segundo o que a palavra de Deus diz, era um agricultor, enquanto Abel era pastor. E a palavra do Senhor diz que ele cuidava de um rebanho. E ambos resolveram, basicamente ao mesmo tempo, levar ofertas ao Deus Todo-Poderoso e sacrificar estas ofertas ao Senhor. Abel fez uma escolha na sua oferta. A palavra do Senhor diz que ele tirou das primícias, o que significa dizer que ele escolheu o que havia de melhor no seu rebanho para oferecer em sacrifício ao Senhor. Já Caim não teve esse cuidado. A palavra do Senhor diz que ele pegou aquilo que entendia ser capaz de agradar o coração de Deus, mas não com a preocupação de ser isso a primícia. E a palavra do Senhor diz que isso desagradou a Deus de tal maneira que Deus acolheu Abel, acolheu a oferta de Abel, mas não o fez em relação a Caim. Nem Caim, nem sua oferta foram acolhidos por Deus. Naturalmente, isto gerou no coração de Caim uma série de questões mal resolvidas. E estas questões mal resolvidas trouxeram uma série de problemas para a existência deste rapaz. Vale ressaltar, inclusive, que Deus chama Caim para um concerto e uma conversa. E a palavra do Senhor diz que ele faz uma pergunta: por que estás furioso? Em outras palavras, Deus estava percebendo que Caim estava fora do seu normal. Naturalmente, àquela altura, já estava sendo dominado pelo mal em seu coração. Ele estava sendo dominado por um sentimento faccioso com relação ao seu irmão. Ao invés de tê-lo como parceiro, como companheiro de vida, Caim, naquele momento, enxergava Abel como uma espécie de rival em relação à aprovação de Deus. E este se transformou no primeiro grande homicídio da história da humanidade. Na verdade, o primeiro homicídio da história da humanidade, nós podemos dizer isso. E Caim protagonizou este primeiro homicídio. A palavra do Senhor diz que Deus ainda fez algumas outras perguntas. Por que estás com o semblante abatido? Caim já não conseguia mais esconder a sua frustração em relação àquilo que Deus havia acolhido no que diz respeito à oferta de seu irmão Abel, em detrimento da sua. Evidentemente, não podemos aqui colocar a oferta de Abel como sendo o problema que determinava o fato de Deus não ter acolhido a oferta de Caim. Abel fez a sua parte, mas naquele momento Caim entendeu que a oferta de Abel e o procedimento de Abel eram responsáveis pelo fato de Deus não ter acolhido a sua oferta. Isso não era verdade.
Então Deus trabalha numa circunstância, digamos assim, bastante clara o que ele deveria fazer. E então Deus o chama a uma reflexão e ele diz, se você proceder bem, você vai mudar as coisas e eu vou acolher a sua oferta. Agora, evidentemente, se você não fizer e mantiver este comportamento que não tem nada a ver com um bom procedimento, você jamais será amado, abençoado e respeitado por mim. E naquele momento, Deus inclusive entrega a Caim um entendimento. Ele diz o seguinte, o pecado, o mal, este mal que já está dominando o seu coração, ele está à porta, mas você ainda pode dominá-lo. Ou seja, cabe a você tomar a decisão de dominá-lo, resolvê-lo e tratá-lo em seu coração. E assim você evitará grandes transtornos. Infelizmente, como nós bem sabemos, Caim não fez, não tratou como Deus o aconselhou a fazer, e a palavra do Senhor diz que isso trouxe transtornos extraordinários. Primeiro, porque ele matou o irmão, o enterrou, e a palavra do Senhor diz que Deus o chama para um confronto. Segundo, porque ele foi expulso da terra e precisou andar errante, de tal maneira que a palavra do Senhor diz que ele até se preocupa com o fato de viver longe da presença do Senhor e ser agora mais vulnerável do que nunca. Mas Deus ainda, pela sua misericórdia, o marcou de tal forma que ele passou a experimentar o cuidado e a proteção de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que o fracasso, quando chega ao âmbito familiar, ao nosso lar, ele chega por uma série de razões. E eu gostaria de chamar todas essas razões de problemas mal resolvidos. A primeira coisa que você precisa saber sobre problemas mal resolvidos é que problemas mal resolvidos nos impedem de seguir em frente. Foi o que aconteceu com Caim. A palavra do Senhor diz que ele ficou impedido de seguir em frente. Ele não conseguiu mais desenvolver os seus projetos como ele gostaria de fazer. Pelo contrário, ele teve que interromper o seu projeto, inclusive teve que se distanciar da família e criar uma nova estrutura para a sua existência, e não foi uma estrutura tão simples assim. Então, o que eu quero que você entenda é que problemas mal resolvidos nos prendem ao passado, nos impedem de seguir em frente, de olhar para o futuro. Não incorra neste erro. Mas não é somente isso. Problemas mal resolvidos também criam em nós espaço para sentimentos corrosivos. Eu poderia elencar aqui alguns desses sentimentos corrosivos. O primeiro deles é a própria frustração. E Caim foi alvo deste sentimento corrosivo. Este sentimento estava matando-o por dentro. Mas não somente isso, a inveja. A inveja tem sido um elemento determinante no fracasso de muitas famílias. Há aqui, inclusive, uma tentativa de disputa pelo poder dentro de casa. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso mais adiante, mas vale fazer esta ressalva, porque normalmente nós estabelecemos um parâmetro de comparação com as pessoas com as quais convivemos dentro do sistema familiar. Isso é de alta periculosidade, isso pode gerar prejuízos enormes no nosso lar. Então tome muito cuidado com isso. Você precisa tratar esses problemas a tempo e a hora. Não tente fingir que os problemas não existem, é preciso tratá-los. Eu preciso, inclusive, dizer que o mais responsável a se fazer é abrir as gavetas da sua mente, e nós precisamos avaliar a nossa mente de maneira responsável, nosso comportamento de maneira responsável. A nossa mente, e aqui quero usar uma metáfora, ela é cheia de gavetas, e todas estas gavetas guardam arquivos que estão relacionados a questões bem-sucedidas e mal-sucedidas da nossa história.
E se nós não tratarmos em especial as questões mal sucedidas de nossa história, os traumas, por exemplo, e tantas outras questões que eu e você enfrentamos na vida, nós vamos amargar sérios danos em nossa existência. Os prejuízos serão literalmente incalculáveis. Então não incorra neste erro. Abra estas gavetas e trate cada um dos seus problemas com muita responsabilidade. Caso contrário, você vai criar espaço para os tais sentimentos corrosivos dos quais falava agora há pouco. E isso pode trazer distanciamento, isso pode trazer injúria, isso pode trazer, muitas vezes, a inconsistência familiar. E uma família inconsistente, ela está muito perto de desmoronar. E é por isso que muitos casais desmoronam, casamentos inclusive. É por isso que muitos relacionamentos entre pai e filho desmoronam, porque estes sentimentos corrosivos, raiva, a vingança e tantas outras coisas acabam dominando o nosso coração. E foi isso que criou embaraços na casa de Adão e Eva no que diz respeito aos seus filhos. O pecado já estava ali desde o momento em que Adão e Eva erraram o alvo, desde o momento em que eles fizeram escolhas erradas e assim abriram espaço para que o pecado dominasse a sua família. E eu e você temos que tomar imenso cuidado com isso, porque isso vai gerar conflitos e esses conflitos muitas vezes são inadministráveis. Cuidado! A segunda lição que este autor propõe como tópico para a nossa existência é a lição que parte da arrogância de um pai. E este é o segundo tópico desta lição. Eu queria, antes de seguir em frente, fazer menção a uma experiência que esse texto nos apresenta. A palavra do Senhor diz que então aquele homem chamado Caim sai da sua terra e vai para uma terra denominada Nod, e ali ele constitui a sua família. A palavra do Senhor diz que os problemas vão se arrastando até que chegam a um homem chamado Lameque. E Lameque, para você ter uma ideia, era o pai de Noé, mas ele não teve apenas Noé, ele teve outros filhos. Eu vou ler alguns textos, ou alguns versículos, melhor dizendo, que vão nos ajudar a situar este contexto em nosso coração e em nosso estudo. No capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo 19 até o versículo 23, a palavra de Deus começa a fazer referência sobre Lameque. E eu queria tomar o exemplo de Lameque para falar sobre a arrogância dentro do sistema familiar, que tem sido a razão de muitos conflitos familiares, diga-se de passagem. Lameque, diz o versículo 19, tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. E Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo um instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila, dai ouvidos à minha voz. Escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras são importantes. Pois matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Eu queria frisar aqui algo que me chama a atenção no exemplo de Lameque, a descendência de Caim, diga-se de passagem, e por conseguinte a descendência de Adão. Lameque era um homem extremamente arrogante e um homem que resolvia os seus conflitos sempre na base do homicídio. Interessante que a palavra de Deus faz menção aqui a um discurso que ele alardeia dentro de casa às suas 2 mulheres e, portanto, tentando intimidá-las e, por que não dizer, intimidar toda a sua casa, todos os seus filhos. Ele estava dizendo, dentre outras coisas, que ele matou um homem porque havia o ferido. Mas ele disse que outro o havia pisado e ele também revida este pisão com a morte.
Interessante, ou com um assassinato, que a palavra de Deus mostra ou demonstra um homem extremamente arrogante. Sabe o que Lameque está me ensinando nesta passagem? Lameque está me ensinando que muitas vezes, dentro do sistema familiar, nós incorremos no erro de acreditar que nós somos indestrutíveis. Eu poderia dizer de que nós somos supostamente indestrutíveis. E este sentimento maldito coloca em sérios riscos a harmonia do sistema familiar. Infelizmente, é isso que vai gerar uma série de discussões dentro do sistema familiar. E estas discussões geram disputa. Disputa entre casais que estão disputando o poder dentro de casa. Disputa entre pai e filho, entre filho e pai, para saber quem tem mais razão, quem sabe mais, quem deve falar mais alto, quem deve falar mais grosso. Infelizmente, todas as vezes em que eu e você somos dominados pela arrogância, nós estamos sendo dominados por uma suposta indestrutibilidade, e nós não somos indestrutíveis. Em nome de Jesus, não caia nesta esparrela. Satanás vai querer fazê-lo acreditar que você é mais forte do que realmente é, de que você é mais poderoso do que realmente é, e não é. E é interessante que ele alardeava as suas mortes, né, dentro da sua própria casa. É interessante que isso não significa dizer que ele arruinou toda a sua família, porque Deus é misericordioso. E aí, este mesmo livro de Gênesis fala de um dos filhos de Lameque, e eu quero ler o nome deste filho, porque quero tirar aqui algumas lições preciosas ao nosso coração. Esse texto diz, no capítulo de número 5, a partir do versículo 28, e eu lerei até o versículo de número 30, o seguinte: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Interessante que Lameque, que viveu aqui, segundo que a palavra do Senhor diz, 777 anos, 777 anos, tinha tudo para fazer da sua família um verdadeiro fracasso. Um homem arrogante, como vimos, que alardeava os seus assassinatos, que intimidava suas esposas, seus filhos, mas interessante que ele consegue fazer dentro da sua família um filho, e segundo que a palavra de Deus diz, que toma uma decisão diferente da escolha de seu pai. Isso é importantíssimo, porque o que eu quero dizer a você nesse estudo é que você pode mudar a história da sua família e romper com uma dinâmica de conflitos familiares se você tomar as decisões acertadas. E estas decisões acertadas passam pela importante categoria da fé. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós precisamos plantar fé dentro de nossa casa. Você precisa plantar fé na vida dos seus filhos, plantar fé no seu casamento, plantar fé no seu ambiente familiar. Interessante que em Noé, Deus percebe aquela geração corrompida, dominada pela perversidade. E Deus então resolve fazer uma quebra, uma ruptura com aquela sociedade e começar um novo padrão, uma nova história para a humanidade. E ele o faz através de Noé. E a palavra do Senhor diz que Noé foi desafiado por Deus a construir uma arca. Você provavelmente conhece bem essa história. E embora ele não tenha sido engenheiro naval, sob a direção de Deus, isto é, debaixo da direção de Deus, Noé constrói aquela arca nas dimensões que Deus havia estabelecido. E a palavra do Senhor diz que, pela prescrição de Deus, ele coloca dentro desta arca toda sorte de animais para a preservação das espécies.
Mas o mais importante, Noé conseguiu levar para dentro dessa arca o projeto mais importante da sua vida, a sua família. Noé não salvou seus amigos, embora tenha apregoado o dilúvio aos seus amigos. Noé não conseguiu salvar os seus contemporâneos, que, diga-se de passagem, muitas vezes zombavam dele, entendendo-o, concebendo-o como uma espécie de maluco. Mas Noé conseguiu levar a sua família. E isso é o que mais me encanta na vida de Noé. Portanto, não é o fato dele ter construído uma arca, mesmo não sendo engenheiro naval. Não é o fato dele ter trabalhado durante tantos anos sem qualquer recurso para a construção daquela arca e ter conseguido alcançar o seu objetivo. O que mais me encanta é o fato que ele levou para o seu projeto a sua família. E isso traz uma importante lição para mim e para você. Se quisermos acabar com os conflitos familiares dentro de nossa casa, ou melhor dizendo, se quisermos resolver os conflitos familiares dentro de nossas casas, ao invés de disputarmos poder, ao invés de nos sentarmos numa suposta indestrutibilidade, nós precisamos plantar fé dentro do ambiente familiar e levar as pessoas com as quais convivemos, principalmente pelo nosso exemplo, a amarem a Deus, a servirem a Deus e a confiarem em Deus. Porque só quando Deus ilumina o ambiente familiar é que a escuridão sai de cena. Muitas vezes os conflitos familiares acabam conosco e escurecem o ambiente da nossa família. Mas se Deus estiver presente, Ele iluminará os nossos caminhos, nos colocará em pleno entendimento com a verdade, nos fará criar vínculos ao invés de conexões, e a tecnologia tem nos ensinado a criar conexões, mas nós temos que trabalhar para não abrir mão dos vínculos dentro de casa, porque os vínculos eles passam pelo amor, eles passam pelo respeito, eles passam sobretudo pela proximidade, pela parceria, e é isso que a sua família precisa ter em mente. Aliás, a palavra de Deus explica isso quando no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? De maneira nenhuma. Então, se nós quisermos encerrar os conflitos dentro de nossa casa, nós vamos precisar criar acordo. Vamos precisar criar um ambiente de parceria, iluminado e dirigido pela presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe a sua casa e que você abra mão das conexões, mas não abra mão dos vínculos. Que você cuide para que a sua família seja um pedaço do céu aqui na terra. Não é tão importante ter razão, é mais importante ser feliz. Lembre-se disso em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção e até a próxima semana, se Deus quiser.